Oi galera, eu sou o Ralfa e hoje nós vamos falar sobre a Disney. Mais especificamente, animações da Disney. E para ser mais específico ainda, vamos falar das princesas da Disney. E se não for específico o suficiente, sobre as princesas da Disney que não são órfãs. O que nos sobram mais ou menos umas 5 princesas, porque na maioria dos filmes da Disney, os protagonistas não têm um dos pais. Às vezes, nenhum dos dois. Acho que a única pessoa que gosta mais de órfãos do que o Walt Disney é a Flor de Lis. Enfim, o vídeo não é sobre órfãos, mas sobre como os personagens que têm seus pais vivos acabam sempre enfrentando algum problema com as expectativas dos pais e com as suas próprias identidades. Não sei se vocês já notaram, mas essa é uma máxima nos filmes da Disney. Até porque dos filmes onde um dos pais morreu, a gente tem mais ou menos isso. A Branca de Neve é perseguida e morta por ser bonita. A Cinderela foge da madrasta pra balada e acaba casando no rolê. A Bela e a Fera é basicamente síndrome de Estocolmo. A Pocahontas é basicamente europeus fazendo o que eles sabem fazer de melhor, roubando e matando. A Jasmine, o filme nem é dela e por aí vai. Daí você me fala, ah, mas a Rapunzel de Enrolados tem os dois pais vivos. E ela literalmente não sabe quem ela é. Quer maior questão de identidade do que essa? Mas nesse vídeo nós vamos analisar especificamente, prometo que essa é a última vez que eu vou falar isso, o caso de Mulan, Mérida e Moana. Em 1998, nós acompanhamos Mulan passando pelos preparativos e processo de se apresentar para a casamenteira da aldeia. Mas as coisas não dão muito certo. Mulan é meio desastrada e o grilo, que seria da sorte, atrapalha mais do que ajuda. E em contrapartida, a China está entrando em guerra, e por isso o imperador ele convoca um homem de cada família para servir no exército. O que Mulan acha um absurdo, já que o pai dela tem um problema na perna, além de ser de idade. E daí no meio da noite ela rouba a armadura do pai, se veste de homem e vai pro exército no lugar dele. Em 2012 a gente acompanha Mérida, que apesar de ter sido criada pela mãe para ser uma princesa serena, delicada e contida, ela era o extremo oposto. E as coisas ficam piores quando os primogênitos dos clãs aliados disputam pela mão de Mérida. Mas como ela não queria se casar, ela entra na disputa pela própria mão, para conseguir o direito de não se casar. O que gera uma briga feia entre mãe e filha. E na tentativa de fazer a sua mãe mudar de ideia, ela acaba transformando a mãe em um urso. Parece confuso, mas é isso que acontece. Vocês vão ter que ver o filme para entender, caso vocês ainda não tenham visto. Em 2016 nós conhecemos Moana, a filha do líder da tribo de Motunui, que sempre foi atraída pelo mar e seus mistérios, mas é impedida de explorar essa curiosidade por causa de uma lei da tribo que proíbe as pessoas de atravessarem os recifes. Ela tenta focar sua atenção em desempenhar seu papel de líder na tribo, mas ela luta constantemente contra o chamado do mar. Até que uma escuridão mágica causada pelo roubo do coração de Tefiti começa a afastar os peixes e apodrecer as árvores da ilha, e Moana se joga numa viagem marítima para atender o chamado do mar e restaurar o coração de Tefiti. Histórias diferentes, mas que têm uma mesma narrativa. Sim, eu já falei que as três têm seus pais vivos, mas não é isso. Não é só isso. Nós temos três meninas que não se encaixam no papel que elas precisam exercer. Mulan, desastrada e por mim um tanto azarada, e Mérida, expansiva e ativa, precisam se encaixar no papel de mulher contida e submissa para se casarem. O casamento nem é um problema para Mulan, mas para Mérida é. E Moana, corajosa e de espírito livre, que apesar de não ter as mesmas restrições, precisa desempenhar o papel de líder da tribo ao lado de seu pai. A liderança também não é um problema para ela. O problema são as leis da tribo que mantêm as pessoas presas à ilha. O que piora a situação delas é que as pessoas que mais botam pressão e expectativas nelas são seus pais. Um pai que não quer se sentir desonrado mesmo que esteja doente, uma mãe que acredita que a filha precisa ser um reflexo de si mesma e um pai traumatizado pela perda de um amigo. E para colocar essas personalidades em choque, nós temos os conflitos de cada filme. A China em guerra convocando soldados, 4 clãs se baseando em um casamento para não entrarem em guerra e uma ilha tendo a saúde afetada por uma escuridão mágica. E é esse choque de personalidades que coloca cada uma das nossas protagonistas na sua jornada de amadurecimento.
Mulan roubando a armadura do pai e indo no lugar dele para o exército, Mérida indo para a floresta com a sua mãe ursa em busca do antídoto para o feitiço que ela usou, e Moana enfrentando o mar pela primeira vez em busca de Maui e do coração de Te Fiti. Essa jornada pessoal coloca elas em outra perspectiva onde elas precisam enfrentar seus sentimentos de insuficiência, seus medos e suas crenças. A gente vê Mulan se desenvolvendo como pessoa e usando sua inteligência para resolver os conflitos no exército e salvar o imperador da China. A gente vê Mérida se reconectando com a sua mãe, fazendo com que uma entenda o ponto de vista da outra, além de provar que ela pode ser sim uma boa princesa do jeito dela e sem se casar. E a gente vê Moana navegando pela primeira vez, enfrentando seus medos e outros desafios para restaurar o coração de Te Fiti e salvar a sua ilha e outras da escuridão. E no fim da jornada elas voltam para casa mais certas de si, com a autoestima mais solidificada, além de provar para os pais que elas têm chance de serem felizes, mesmo que não sigam as tradições ou atendam às expectativas deles. Eu tiro duas lições desses filmes. A primeira é que nem sempre os filhos vão atender às expectativas dos pais. Na real, quase nunca. Algumas vezes eles vão querer o extremo oposto e tá tudo bem. Querer controlar e mudar os filhos só faz com que eles se afastem e que o crescimento e amadurecimento deles seja muito mais doloroso. Então, apoiem seus filhos, mesmo achando que as decisões deles podem não ser as melhores. A escolha ainda é deles e seu apoio faz toda a diferença. E a segunda é que a proteção dos pais nem sempre vem de um lugar de opressão. Podem vir de uma criação conservadora, de um sentimento de saber o que é melhor para o filho, ou de experiências traumáticas que eles podem ter vivido e que querem proteger os filhos de passarem por frustrações. Então, às vezes a gente só precisa mudar nossa perspectiva para entender o lado do outro, tanto estando no papel de pai, como estando no papel de filho. E eu sei que a Disney tem outros filmes que também falam sobre essa dinâmica familiar, principalmente os mais recentes. E eles abordam isso de uma maneira que eu acho muito interessante e que eu quero falar num vídeo futuro. Principalmente sobre a questão de identidade, a questão de traumas familiares que podem acabar se refletindo nas gerações seguintes, além da questão de autoaceitação e de enfrentar o mundo sendo quem você é. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo.